O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Dia 19 de julho, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, essa permissão, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda ser do nosso interesse. E a Câmara Municipal é um assunto recorrente, desde 2002, desde o primeiro programa, porque eu entendo que é importante nós sabermos o que pensam os nossos vereadores, afinal, necessitamos do trabalho deles para que a nossa cidade possa ser administrada, né? Já que eu não consigo falar com o prefeito, né, que ele não vem, então os vereadores são mais camaradas comigo, vêm ao programa. E hoje eu estou recebendo um experiente vereador, eu tenho certeza que ele vai nos fornecer boas informações. Esse é o tema do programa desta noite, as impressões e expectativas de um dos mais experientes vereadores da nossa Casa Legislativa. Eu estava, antes de vir para cá, né? Tem um querido amigo que me ajudou muito tempo aqui na TV Zoom. E ele falou, puxa vida, Modesto, você é meu amigo, você não manda um abração para mim, não pensando. Então eu vou mandar um abração para ele hoje. Meu querido amigo Pablo Machado. Ele trabalha comigo, nós trabalhamos na mesma empresa. Abração, Pablo. Você é gente boa, sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Mas vamos para os nossos aniversariantes. Eu começo falando do aniversariante, que é um jornalista muito conhecido na cidade. Ele apresenta aqui o programa Direto ao Ponto e também participa do Zoom TV Jornal. Claro, também está lá nas páginas de A Voz da Serra. Estou falando do Márcio Madeira, que está fazendo aniversário hoje. Um abração para o Márcio pela data festiva. Vamos agora para os ilustres friburguenses que estão aniversariando por esses dias. Hoje é data festiva para o ex-vereador Samuel Grassini. Um abração para o Samuel, tudo de bom para ele. Amanhã quem fará aniversário é um querido amigo, há muito tempo que eu não vejo, mas eu sei que ele continua reinando lá em Vila Nova, é o nosso amigo Chico Abdala, o prefeito de Vila Nova. Hoje eu estou com outro Chico aqui também, que me dá muita honra, depois nós vamos falar um pouquinho com ele rapidamente. Chico, um abração para você, muita luz nos seus caminhos. Domingo, dia 21, será data festiva para um grande comunicador friburguense, inclusive foi companheiro aqui na TV Zoom por um bom tempo. Tenho um carinho muito especial com ele, conheço ele já, bota uns 30 anos nisso. Estou falando de Marcelo Merece, um abração para o Marcelo, tudo de bom para você, Marcelo. Dia 23, terça-feira, será a vez do conhecido Padre Leão comemorar a sua data festiva, um abração para o Padre Leão. E na quinta, dia 25, será a vez do professor e ex-secretário municipal Ricardo Lengruber, um abração para o Ricardo pelo aniversário. Vamos falar de uma entidade que merece destaque e estará comemorando 52 anos na próxima segunda-feira, dia 22. É o GPH, o Grupo de Promoção Humana de Nova Friburgo. Um abração lá para o pessoal do GPH. Ao longo desses 50 anos tem uma história longa de ajuda em Nova Friburgo. Um abração para toda a família do GPH. Vamos agora para, eu sempre falo, não é um evento, né? É uma informação. Eu já venho falando há vários meses sobre educação de jovens e adultos lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. É uma ótima oportunidade para quem não terminou o ensino fundamental, muitos nem começaram, né? Nós sabemos que sem instrução a coisa fica complicada, então você, principalmente que mora em Conselheiro Paulino, tem aí essa oportunidade de fazer o famoso EJA, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental, tá bom? Fica essa dica. Vamos agora para as entidades que eu gosto de falar sobre essas entidades. Uma vai para a telinha, que é a PAI. Eu falo na PAI, tem pelo menos uns 14 anos que eu falo sempre na PAI. E falo porque eu respeito o trabalho que a PAI faz, sei das dificuldades que eles enfrentam, como outras entidades de Friburgo também enfrentam, né? Então estão os dados da telinha aí, se você não conhece, vai lá, conhece o trabalho que a PAI faz, vocês vão ver que vale a pena investir na PAI. Também
entendo que é uma utilidade muito importante, é a utilidade pública, é o telefone de denúncia da Polícia Militar. Está na nossa Constituição que segurança é dever do Estado, mas é obrigação de todos. E uma das formas de nós cumprirmos essa obrigação é através do disco de denúncia, o 2523, o 4590. Você também pode usar o WhatsApp, que é o 981-325273. Vai para a telinha um telefone. Esse telefone, eu vou informar esse telefone, mas eu vou falar um pouco sobre uma nota que eu li na Voz da Serra que me incomoda um pouco. Eu estou falando do disco de iluminação pública, que é o 25259125. A gente sabe que a demanda é muito grande, o serviço vem sendo prestado de forma precária, mas vocês estão na telinha com o telefone aí, que atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Agora, o que me incomoda foi uma notícia que eu li na Voz da Serra essa semana. Eu vou ler um pequeno trecho só. Fala assim, essa foi publicada na última terça-feira, dia 16, e essa matéria é da autoria do jornalista Alejandro Barros. Eu só vou ler um pequeno trecho. Diz assim o título da matéria: adiada a contratação de empresa para fazer manutenção dos postes. Empresa contesta e prefeitura suspende edital de troca de lâmpadas queimadas, vem sendo realizado pela Secretaria de Serviços Públicos. Continuando, a Prefeitura de Nova Friburgo adiou o pregão para a contratação de empresa que fará a manutenção da iluminação pública nas ruas e praças do município. O recebimento das propostas ia acontecer nessa terça-feira, 16, mas a licitação foi suspensa devido a contestações feitas por empresas ao edital. O documento vai passar por alterações. O governo municipal, no entanto, não informou quais serão as mudanças, mas disse que uma nova data de licitação será divulgada nos próximos dias. O edital foi publicado no dia 20 de junho no Diário Oficial do Município, em A Voz da Serra, e estava disponível na íntegra no site da Prefeitura. Segundo o documento anterior, o contrato para a substituição das lâmpadas queimadas nos postes teria duração de 12 meses e a Prefeitura estimava um investimento de até 7,4 milhões de serviços. O que eu quero comentar é o seguinte: essa história da iluminação pública já vem se arrastando há muito tempo. E esse negócio que faz licitação, não faz licitação, eu não consigo compreender. Não é possível que a Prefeitura não tenha um corpo técnico jurídico que não consiga fazer uma licitação direita. Toda hora tem que mudar isso, muda aquilo. Não é possível. Eu conheço profissionais da Prefeitura, inclusive na área jurídica, que é importante nessa hora, e eles têm qualificação para isso. Fica aquela impressão que, no fundo, o prefeito não está querendo fazer esse serviço. Sei lá, é o que eu fico pensando. Porque não é possível que, quase 3 anos do mandato dele, ele não consiga fazer uma licitação. A empresa contesta, mas, sinceramente, não dá para entender, não é? Licitação não é um bicho de 7 cabeças assim, não. Eu posso falar de cadeira que eu já lidei com isso. E do lado de dentro do balcão. Não é tão difícil. Você não consegue licitar a iluminação pública, não consegue licitar ônibus. Sinceramente, não dá para entender, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, será que estão interessados em realmente fazer essas licitações? Ou é mais uma história para inglês ver? Não sei, né? O outro telefone que eu não informo, eu parei de informar, eu sempre falo aqui, eu não informo porque eu não considero que o que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana faz em Nova Friburgo, ela não cuida da ordem e ela não cuida da mobilidade. Agora mesmo eu estava vindo para cá, ali na Ponte do Xadrez, estava tudo apagado aqueles sinais. Coisa confusa. É uma secretaria fundamental, mas eu chamo aqui de Secretaria Dorminhoca, não é? Porque, sinceramente, o trabalho que ela realiza é muito ruim. Então, eu não dou o telefone. Mas dessa entidade aqui eu falo, é lá em Conselheiro Paulino, que é a creche berçário de São José. Tem sofrendo dificuldade, e em parte por causa dos repasses da prefeitura que atrasam. Eu estive conversando com a direção, corre-se o risco, inclusive, da creche fechar. Eu quero saber o que vão fazer aquelas mais de 130 mães que deixam seus filhos na creche para trabalhar. E eu cobro muito uma coisa que eu não compreendo. Eu sei, inclusive, por informação da creche, que tem empresas grandes de conselheiros, cujas mães trabalham nessas empresas e não são capazes de dar um sabão que seja para a creche, né?
Isso é uma visão míope do empresário, né? Mas se você não quiser depositar, você pode também fornecer material de limpeza, veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto Quinocho, 53. Bem, vamos agora para o meu mantra de 3 meses, pelo menos, já 3 meses que a gente falando. Essas imagens estão para lá de passadas, né? Eu tenho que pedir para voltar lá para colher novas imagens. Isso aí é a famosa Praça Céu, que eu venho falando toda semana na Praça Céu, né? É, a Praça Mato, né? Isso tem que ser terminada. Já se gastou bastante dinheiro. Se a prefeitura o dinheiro não deu, ela tem que dar um jeitinho de acabar. Eu lembro que quando o prefeito Rogério Cabral estava no mandato, vocês lembram também que aquele famoso muro da Campesina era recurso estadual? Mas de tanto falar, uma hora ele resolveu que tinha que acabar com aquilo e acabou. O prefeito Renato Bravo, não é tanto dinheiro assim que vai gastar mais, não. Praça é coisa para prefeito. Praça não é coisa para esperar dinheiro federal. Se vier, melhor ainda. Mas isso está desde 2012, meu Deus. Uma praça já se gastou muito. Não falta tantos R$1.000 para acabar, não. O ex-vereador Roberto Vermelhinho esteve aqui e disse que o projeto é ruim. Então ajeita o projeto. Vamos acabar com isso. Vamos terminar essa praça. Não pode ficar largado do jeito que está. Eu vou continuar falando. Se o prefeito vai fazer ou não, não sei. Mas enquanto me deixarem ficar sentadinho aqui, eu vou continuar falando. Bem, isso posto, vamos agora ao programa da noite. Como eu disse a vocês, estou recebendo um dos mais experientes vereadores da nossa Casa Legislativa. Já tinha um bom tempo que ele não vinha aqui. Agradeço o carinho de ele ter aceitado o convite. Estou falando de Nami Nassif. Nami, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, telespectadores aqui do programa Pensando no Friburgo. Boa noite aqui toda a equipe da TV Zoom, né, que formata esse programa aqui. É um prazer muito grande estar em seu programa aqui e eu entendo que quem está na vida pública tem que vir prestar conta do seu mandato também e expor suas posições. Você está muito bem acompanhado, né? Muito bem, grande amigo meu, Chiquinho, um grande amigo meu, acho que amigo de mais de 20 anos. Como fosse o irmão meu, o Chiquinho. Eu gosto muito dele e tem sido fiel a mim esses anos todos. Chiquinho é gente muito boa. Chiquinho, você está fazendo algum trabalho em televisão, Chiquinho? Tô lá no canal 13. Está no 13? Sofisticado, Softlight. Softlight. Que dia que é lá? Lá eu gravo terça, às vezes quinta e passa todo dia, né? Passa todo dia, né? Ah, vocês gostam. Depois tem que ser tarde. Né? Você é uma pessoa que você é sinônimo de alegria. Eu gosto muito de você. Você pensa assim, você sendo essa referência que eu sempre tive na televisão, pensar assim, eu gosto muito. Você é um símbolo de alegria, eu acho legal. A televisão precisa... Nós estamos com muita coisa muito triste, só vem coisa ruim. Televisão hoje em dia é muita tragédia. Então quem traz alegria para a TV tem que ter o nosso carinho. E você faz isso, Chiquinho. Obrigado por você estar fazendo o Nova Friburgo. Obrigado. Vamos lá, Nami. Vamos fazer um pouquinho de viagem no tempo. Você já não tem um bom tempo que você não vem aqui. Quando é que você começou o seu primeiro mandato? A minha primeira eleição eu concorri em 2004. 2004. Fui candidato em 2004, a primeira eleição, e foi uma coincidência, né? Porque, na verdade, eu advogava para assessoria jurídica em várias câmaras municipais e a nível de prefeituras também dava assessoria. Nós tínhamos um escritório especializado nisso e advogava para partidos políticos. Eu advoguei no PDT, eu me lembro que teve aquele movimento pela ética no Friburgo em 92 e fui um dos advogados. E, coincidentemente, foi até uns processos do nosso escritório que venceu a causa que ele alçou o doutor Heroto à prefeitura. Aí, Friburgo, houve uma crise política, uma crise institucional aqui, né? A gente se lembra disso. E as pessoas começaram a fomentar que tinha que botar pessoas preparadas na Câmara, que eu tinha um perfil, e começaram a fomentar que eu fosse candidato, e acabei sendo candidato. Em 2004, eu trabalhava na cidade do Rio de Janeiro, também tinha 2, 3 dias da semana, trabalhava em toda a região aqui, tinha um escritório em Friburgo, e eu tive que recuar dos meus negócios para concorrer à eleição de vereador e conseguir me eleger no primeiro mandato, né? Comecei a exercer o mandato em 2005. O governo da ex-prefeito Saudade de Braga. Vi uma crise muito grande com a Câmara de Vereadores, né, naquele momento, e a gente via que cria uma expectativa de renovação e eu consegui me eleger naquele momento ali. Foi o primeiro mandato. Imagina se você pudesse descrever a sua trajetória
desde que você começou lá em 2004, nós estamos em 2019, que principais marcas você acredita que merece destaque nessa sua caminhada, hein? Ô, Modesto, eu falo com você que quando a gente ganha, eu particularmente, eu tenho uma visão de dois lados, né, do balcão, você pode dizer assim. Eu fazia muito advocacia, consultoria para políticos, nas prefeituras e tudo, a gente tinha uma visão. Quando eu exerci o mandato, a coisa muda. No meu primeiro mandato, a gente começa a ver que você acha que pode fazer tudo como vereador. Você não pode. Você tem uma limitação que você tem que ir lá, fiscalizar, mas você acha que pode melhorar as coisas, né, que não sejam tão fáceis assim. E não é. E eu, quando eu passei o primeiro mandato, você vê que várias necessidades. Eu, particularmente, eu tenho 3 coisas que marcaram meu mandato e eu acho que vai marcar meu mandato, porque quem está na vida pública tem que ter uma causa. Defender uma causa. Eu tenho uma história que chegou há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, já no segundo mandato, a gente vê que as instituições filantrópicas de Friburgo vêm passar muitas necessidades, dificuldades. Eu me lembro que eu fui procurado por uma pessoa da FAP, que a FAP, não sei se você se lembra, ela estava para ser interditada, porque o muro da FAP estava caindo. Uhum. E eles não conseguiam recurso para fazer aquele muro, porque na época isso custava R$1 milhão, aquele muro de contenção ali. E me procuraram, tinha uma pessoa que é ligada à FAP, me procurou, e mostrou as necessidades da instituição, porque quem está de fora não sabe a dificuldade da instituição para se manterem ali. E eu consegui, através dos contatos que eu tenho, através do deputado Goulart, nós conseguimos uma emenda de R$1 milhão e fizemos aquele muro para manter a FAP ali, e você começa a ver, ingressar nas entidades, você vê as dificuldades. Em razão disso, eu algumas entidades começaram a me procurar, e eu vi aqui a Casa dos Pobres também, tive um contato com as pessoas ali, a gente vê a Casa dos Pobres também, nessa Centro de Pobres, uma dificuldade muito grande. Inclusive, a Casa dos Pobres, a gente tem uma visão total, a população tem uma visão totalmente errada da Casa dos Pobres. Ela não é rica, é uma casa muito pobre, ela é rica de amor, de carinho, de cuidado com os idosos ali. E aí, a irmã Adriana, que estava na gestão, até então ali, representando a gestão ali, ela me procurou, fui conversar com ela e mostrou assim, muitas dificuldades. Primeiro, que tinha dificuldade financeira, tinha umas certidões que a prefeitura, incrível que pareça, tinha débito fiscal com a prefeitura ainda, que eles cobravam os impostos com a prefeitura ainda, né? Algumas taxas eram cobradas delas, e que a instituição tinha, todo mês, a entidade que representa a Casa dos Pobres aqui tinha que fazer um repasse ao mês para a Casa dos Pobres, para manter a Casa dos Pobres. E estavam até pensando em fechar. E mostrou que tinha uma deficiência ali muito grande, de transporte também, dos acolhidos, tinham que sair para levar um acolhido ao médico, por exemplo, não tinha um carro adaptado, tinha que pegar a cadeira de roda, botar e levar. E começamos a fazer um trabalho ali e resolvemos fazer um trabalho com a Casa dos Pobres, né, com outras entidades também, e fizemos uma meta de programação. E primeiro nós tentamos conseguir uma van, né, para a Casa dos Pobres. E depois de muito custo, fui várias vezes ao Rio de Janeiro, na comissão especial da Assembleia, fui a várias entidades, no Rio, secretário de Estado, tal, nós conseguimos a primeira van para a Casa dos Pobres, com um elevador que pudesse pegar os acolhidos e saísse com ele, levar para fazer medicação e tudo. A irmã, não satisfeita com isso, falou, não, a gente tem que fazer agora um programa para trazer uma qualidade de vida maior aos idosos. Eu queria passear com esses idosos acolhidos. Ela pegou essa van, começou a fazer algumas viagens, né, próxima aqui no Friburgo, e nós fizemos um trabalho que a gente fazia uma programação. Irmã, é isso que nós queremos? Então, nós fizemos aqui um trabalho de uma programação que eu falei com a irmã, olha só, eu tenho uma pessoa que é ligada a mim, que eu tenho compromisso, faço um compromisso político com ele, que se ele se eleger, eu tenho determinada verba por ano que eu posso destinar para colocar na Casa dos Pobres. Vamos fazer uma programação aqui. Em razão disso, Modesto, nós conseguimos já 2 vans para a Casa dos Pobres, uma Saveiro, consegui informatizar a inclusão digital para os acolhidos. Última vez agora entreguei quase 50 televisores para colocar em todos os quartos, armários de ferro para os quartos todos, bebedouros, e agora, para concluir, vou climatizar toda a Casa dos Pobres. Muito bom isso. É um trabalho que eu faço assim, então eu me sinto gratificante, porque você vê quem está na vida pública, você tem que fazer o bem ao próximo. E ali a gente vê que a sociedade em si, né, tem uma visão errada, como disse a você, que acha a Casa dos Pobres uma casa rica, que não é. E segundo, a classe política em si não tem olhos para aquilo ali, porque quem está ali, ela não dá retorno, nem político, nem volta para a sociedade para produzir. Fica do lado, mas são seres humanos que estão ali. Então, quando você faz aquilo ali, eu acho um trabalho muito gratificante, eu acho que é uma marca que deixa no mandato. E eu tenho trabalhado com essa causa.
Não só ela também, tem tentado alguns recursos agora também por Lages, nós já conseguimos uns recursos por Lages também. Agora que depois de climatizar Carlos Pobres, eu tenho outras metas a serem cumpridas, eu estou conseguindo mais uma verba no Rio de Janeiro, em Brasília, através do deputado Hugo Leal. Nós vamos fazer agora, tentando se ver, a gente consegue fazer um planejamento ali de fazer energia solar, para manter as estruturas também, que o gasto também de energia é muito grande. E também estou tentando fazer com Lages isso, e esse é um trabalho que tem marcado meu mandato. Eu acho que é uma das melhores obras que eu posso fazer, é isso, é o bem próximo. Eu me lembro que nós investimos ali nessas instituições, podemos botar em torno de quase R$1 milhão, R$1 milhão e pouco de reais. Se você pensasse, muitas pessoas me procuraram e propuseram até que eu construísse, fizesse uma quadra de esporte em determinado bairro, destinasse essa verba para fazer um CRAS em determinado bairro, inclusive me propôs no Terra Nova. Eu disse que não, que eu acho que seria uma obra fria, não seria uma obra de humanidade, então eu preferi, mesmo não tendo retorno político, eu esperava que me daria o retorno político, eu farei essa obra para essas entidades, que elas têm que ser olhadas, porque se a gente não olhar por elas, eu entendo que é uma obrigação da sociedade, nós como sociedade olharmos por eles, né, porque é uma obrigação do Estado em manter aquilo ali, e nós teríamos que estar sacrificando as pessoas que dedicaram muitas das suas vidas também a Nova Friburgo, a nós próprios, e ali é uma lição de vida. Então, eu me sinto muito gratificante com isso, eu acho que uma das marcas do meu mandato vai ser essa, e o que eu puder fazer para as instituições, eu continuarei fazendo. Eu peço desculpas a algumas instituições aqui que me procuraram também, tentando algumas verbas, até você fala da PAI aqui, eu tenho intenção também de trabalhar com a PAI, ajudar financeiramente alguns recursos federais, mas eu tenho que primeiro alocar o que estava prometido de um projeto desse tema, mas chegaremos a todas. Você pode ficar certo disso. Enquanto eu estiver com o meu mandato, exercendo o meu mandato, continuarei com essa causa, defendendo aí esses idosos acolhidos, porque até os especiais nessas entidades, porque eu acho que tem que ser olhado, porque eu acho que a sociedade, a classe política, a sociedade tem que olhar para essa gente, porque senão, como é que vai ser deles também? Eu costumo falar sempre aqui, todas essas entidades, e nós temos o privilégio de ter boas entidades sérias, que fazem um ótimo trabalho, elas só existem por duas razões. Porque a família não consegue dar atendimento aos seus, muitas vezes a gente até entende porque não tem condição mesmo. Com certeza, com certeza. E porque o Estado falha, né? O Estado como ente público falha. Com certeza. Então, senão, oxalá que a gente chegue um dia que não precisa ter nenhuma entidade dessa, senão nós estaremos vivendo uma sociedade muito mais igualitária. Mas enquanto isso não acontecer, elas são fundamentais. E, Modesto, é uma coisa assim, muito interessante, que essas entidades, elas funcionam, e o poder público, dá um exemplo você, por exemplo, sempre estiveram à margem do poder público, né? Não tivesse os olhos voltados. Por isso, eu digo a você que muitas vezes a classe política pensa no retorno, tem uma visão, acha que as casas são ricas, tem que manter. Não são ricas, nenhuma delas. Mas elas não são ricas, né? E elas, na verdade, elas fazem um serviço que é do Estado para fazer. Isso. É o Estado que tem essa obrigação de fazer. Então, a Casa dos Pobres, por exemplo, hoje, tem 15 acolhidos na Casa dos Pobres que foram direcionados pela prefeitura lá, que a prefeitura não dá subvenção nenhuma para mantê-los. Eu sei disso. Tem 15, suspender a subvenção e não se dá isso. E você fala, como é que se mantém? Quanto custa um acolhido hoje para qualquer entidade lá, de Casa dos Pobres, tudo? É em torno de R$3.000 e R$3.500 reais. Então, muitas das vezes, quem está ali, o acolhido, ele tem um salário, ele muitas das vezes recebe um salário mínimo que não cobre aquela despesa. Então, não dá para cobrir a despesa. Não dá, não. Então, não dá. Eu diria, elas são ricas sim. Sabe o que elas são ricas? Carinho, fraternidade. De amor. Fraternidade. É um grande exemplo. Bem, o Marconim já apareceu por aqui. Hoje o Marconim, nós estamos trabalhando, eu e o Marconim, ele hoje está se virando nos 30, nos 60 e nos 90. Ele já me deu o sinal de que a gente vai para o rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos, tá bom? Fiquem aí. Chegou o Arraiado Varejão da Construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Telha Brasilite original, apenas R$ 14,90. É isso mesmo, telha Brasilite original, só R$ 14,90. Aproveite as ofertas do Arraiá e faça a sua obra. Massa corrida barrica, R$ 19,95. Forro PVC, R$ 10,90 o metro quadrado. Tijolo de vidro, R$ 9,80 a unidade. Só no Arraiado Varejão da Construção que você vai encontrar uma oferta assim, uai. E ainda com facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Uaiço, aproveite a maior variedade de pisos e revestimento da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos
produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou? Não perca tempo e venha correndo pro Varejão da Construção. Preço bom! Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos retornando, conversando hoje com o Nami Nassif. Não, vamos falar agora nesse período teu. Você tem alguma coisa que você, ao longo desse tempo, se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Existe algum arrependimento no seu trabalho? Modéstia, eu não arrependo nada que eu tenha feito. Eu acho que, quando você, que eu falo com você, dentro da vida pública, você vai amadurecendo, você vai vendo. Eu acho que, ao você amadurecer, na polícia que passa a amadurecer, você chega à conclusão? Você fala assim, qual é a função do vereador? A função do vereador é legislar e fiscalizar, certo? Agora, você como cidadão, como político, quem tem um mandato de vereador, ele pode ajudar muito mais a cidade que você possa imaginar. É porque, dá um exemplo para você aqui, eu me arrependo, muitas das vezes, não ter feito o que estou fazendo agora há 4 anos atrás ou 8 anos atrás no mandato. Talvez até os governos, no meu primeiro mandato, até tentei algumas soluções para Friburgo e não consegui. Eram algumas emendas parlamentares, tentar construir Nova Friburgo, reconstruir alguma coisa, fazer. Então, quando você entra na vida pública, você tem que tentar ser mais valorizado e ver a necessidade do município. Então, quando eu falei a você que o vereador tem a função de legislar e fiscalizar, você pode dar muito mais, eu acho que todos nós que estamos na classe política, nós podíamos chegar, eu falo isso, eu tentei fazer isso na Câmara, criar a frente parlamentar em defesa de Nova Friburgo. Imagine se nós somos 21 vereadores e cada um vereador conseguisse 2, 3 milhões para Nova Friburgo, fazer um bloco, quando não conseguiríamos em 6 anos. Eu queria mudar essa qualidade de vida das pessoas aqui. Porque a gente sabe que a cidade também empobreceu muito Nova Friburgo. Claro. Não tenha dúvida, empobreceu. Vê a arrecadação que é, o parque industrial que tem hoje, o parque hoteleiro que tem hoje, você vê que empobreceu. Então, o que eu me arrependo hoje é não ter pensado isso no início do meu mandato, batido na pedra muito forte em cima disso, até com os governos que eram contrários, que não aceitavam os recursos, passar, mostrar o opinião para o outro, estou tentando estar fazendo, porque você acaba fazendo, porque eles mudam de ideia e deixam você fazer. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que mais não arrependo nada que eu fiz. Porque eu Mas acho você está fazendo agora? Gosto de arrepender nada, eu vou para o seguinte. Digamos que você adiou. O problema é que na polícia é o seguinte, eu prefiro errar por ação do que por omissão. Você é um vereador que tem uma boa experiência legislativa, mas em função do seu trabalho profissional, você lida com a classe política de Friburgo, notadamente nossos prefeitos, há muito tempo. Você, nessa relação sua com todos esses prefeitos que você lidou, você, pelo menos, eu diria que desde os anos 90, todos os prefeitos, de uma forma ou de outra, você acabou lidando com eles, ou do lado deles, ou contra. Eu vou explicar aqui. Como é que foi essa relação com eles? Você tem marcas positivas que você diria nessa relação? Você destacaria algum nomes? Enfim, como é que você avalia essa relação? Na verdade, a minha experiência vem, que a minha advocacia, eu disse a você que, antes de ser vereador, eu advogava muito na área pública. Minha especialidade era pública, fazia várias ações eleitorais e tudo, então eu convivia até com esses políticos todos. Quando eu não tinha mandato, eu era advogado de partido político nas eleições. Então eu convivia com a doutora Saudade,
o doutor Heródoto, no caso do Movimento da Ética em 92, Carlinhos Guimarães, o Paulo Azevedo adversário naquele processo. Então, eu convivi com todos eles de uma forma assim até profissional. E quando você ganha a eleição e passa a ser político, você tem esse contato, você cria um laço de conhecimento, até de amizade. E eu sempre pautei meu mandato seguinte: você tem que respeitar a autoridade institucionalmente. O político, mesmo que eu não gostasse, por exemplo, dou um exemplo você aqui, eu fui adversário da governo da doutora Saudade, fui de bancada de oposição, mas eu a respeitava institucionalmente como autoridade. É a liturgia do cargo. A liturgia do cargo. Eu não fazia ofensas pessoais, eu criticava o governo dela e tentava caminhar. Então, eu sempre convivi muito bem com eles. Um prefeito que muito me ajudou na vida pública, fomentou, até que eu sempre me fomentou que eu entrasse na vida pública, foi o doutor Heródoto Pena de Mello, que eu acho que foi um exemplo de homem público, na vida pública, de gestor público. Porque o doutor Heródoto, por exemplo, quem trabalhou com ele sabe disso, ele fazia tudo planejado. Ele tinha uma projeção do que ia acontecer na cidade. Ele não fazia por acaso as coisas, ele projetava, analisava, fazia um estudo, entendeu? Para se realizar e executar alguma coisa. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a mobilidade urbana no Nova Friburgo, por exemplo, a gente vê que as pessoas mudam os trânsitos aqui achando que vai melhorar, mas tem um estudo em relação a isso. Não tem um jeito de um projeto que faça um estudo daquilo ali. O doutor Heródoto, não, eu me lembro que em 94, ele contratou uma empresa, ele contava os veículos que passavam nas ruas para fazer alteração no trânsito. É um negócio totalmente diferenciado. E eu me lembro que era muito ligado a ele, gostava muito de mim. Quando ele assumiu em 94, ele sempre falava: não, vou te ensinar a ser prefeito, vou te ensinar, você tem que aprender a fazer obra também. Então ele me ensinou o que era a caixa, ele falava como é que você executar uma obra, e você via que é assim que tem que ser feito. Você, quando alguém vai fazer uma gestão de alguma coisa, seja na iniciativa privada ou na vida pública, e muito mais na vida pública, porque é mais complexa ainda devido aos processos licitatórios, emperrado, tem que ter um planejamento, tem que ter um plano de governo. Não adianta você ganhar a eleição sem um plano de governo, com quem você vai governar. Aquela história, ganhei com o Zé, vou governar com o Zé. Essa história, Modesto, é porque você tem um grupo político formado, preparado, se preparou antes das eleições, para disputar as eleições, preparou um plano de governo, que vocês vão implantar esse plano de governo para andar com a cidade. A gente vê que, desculpe aqui, o atual prefeito, o antecessor dele, Rogério Cabral, de ganhar a prefeitura, mas tem um plano de governo que pudesse executar. Ganhar a eleição sem saber o que fazer para o Nova Friburgo. O que iam fazer na saúde? O projeto da saúde é esse aqui, ó. O projeto da educação é esse aqui. Não tinha esse projeto, não tinha um grupo formado com uma projeção para o Nova Friburgo. Então, eu acho que isso foi uma escola que eu aprendi também na experiência pública que se tem também, entendeu? E com o doutor Otto também, ali a gente vê que o planejamento é muito importante você executar, você antes de fazer alguma obra, você tem que fazer um planejamento dela, fazer um estudo, o impacto que vai dar na cidade, o que vai retornar para a cidade. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que voltar a pensar. Antes de se disputar uma eleição, antes que a gente vê vários candidatos disputando a eleição, ele tem que saber o seguinte: antes de disputar a eleição, ele tem que ter um projeto político para a nossa cidade, tem um plano de governo para a nossa cidade, tem um grupo político que vai administrar a cidade. Porque você, quando vota no candidato perfeito, você não está votando, você está votando no grupo dele. Claro. E quando você ninguém faz nada sozinho. E uma questão, olha, quando você rejeita um governo nas urnas, você está rejeitando não aquele prefeito, mas o grupo daquele prefeito. É. E você pegar nos últimos anos, as mesmas pessoas estão no mesmo cargo praticamente. Se não estão no primeiro cargo, estão no segundo. Entendeu? Isso é um plano de governo. Então, essa é a minha posição. Eu acho que as coisas têm que ser planejadas. Ainda mais depois de 2000, com a lei de responsabilidade fiscal, você tem que fazer um planejamento. É fundamental na gestão pública isso. Eu talvez vice-profissional, né, que eu sempre falo, eu estou aqui apresentando esse programa, já vou quase para 18 anos, mas eu sou por formação engenheiro. E na engenharia a gente costuma dizer que uma obra está pronta quando ela sai do projeto, quando você planeja o projeto, faz o planejamento de execução. O resto é como a gente fala, é juntar as peças, né? E a política deveria ser assim também. Um gestor público, eu concordo plenamente com você, quando ele pensa em se lançar candidato a prefeito, ele já tem que saber com quem ele vai contar ou não, o que pretende fazer. Não precisa... um dos grandes erros do homem público, às vezes, ele achar que vai fazer 200 coisas. Não precisa fazer 200. Não. Faça 4, 5 boas, mas deixe a sua marca. Você usou o Heródoto como exemplo. Você vê ele como a passagem política dele em Friburgo, ele tem marcas que estão aí até hoje. Ele falava isso comigo. Vamos pensar bem. Por quê? Porque ele planejou. Muita gente não sabe, mas o viaduto, por exemplo, que todo mundo fala, aquele viaduto, ele e um grupo de engenheiros projetaram a própria entrada aqui de Olaria, né, a duplicação. Eles projetaram isso, foi um grupo de engenheiros, né, depois muitos trabalharam com ele, né, eles trabalharam junto na prefeitura, eles projetaram isso nos anos 50,
dentro do Rotary Club, da Associação de Engenheiros e Arquitetos. E depois ele foi fazer coisas, quando ele foi diretor do DR, quando ele foi prefeito, tem que planejar, a vida é assim. No improviso a gente leva tombo, né? E eu concordo com você. E concordo, e outra coisa, tem que planejar para o futuro. Claro. Porque a cidade cresce. Eu me lembro que isso foi, né, o doutor Heraldo falava comigo, não, você tem que pensar como prefeito. Eu vou fazer prefeito, tem um grupo. Assim, você tem que marcar o seu mandato. Alguma coisa tem que marcar. Ele me lembra uma história que ele me contou, a Jus Arpes, que ele ampliou aquilo ali. As pessoas achavam um absurdo. Cara, foi. Começaram a criticar e ele falou assim, olha só, eu estou fazendo para daqui a 20, 30 anos, não tem que fazer uma rua, daqui a 10 anos tem que movimentar. E hoje a gente vê que a Jus Arpes hoje, ela é pequena. Pois é, agora você imagina se ela não tem. Você não tem o viaduto. Não tem viaduto. Você não entrava e saía de Friburgo. Então, para mim, a vida é planejamento em tudo. Se você não planeja, até para sair de casa, se você de manhã sair, vão-se embora, você não chega a lugar nenhum. Você também, nesse seu tempo aí, você tem lá a relação com seus pares, né? Seus colegas lá da Câmara. Como é que você pode destacar nessa relação? Modesto, eu parto do princípio... Os presidentes que você passou lá... Eu convivi muito bem com eles, com os presidentes, né? O primeiro mandato foi um pouco turbulento, né? Que era a posição de o Rogério Cabral, tinha um meio turbulento com relação à presidência, mas também convivia, tendo amizade. E eu sempre distingo a vida política da vida pessoal. Eu, particularmente, se você pegar meu primeiro mandato, eu tive embates acalorados dentro da Câmara com os vereadores, né? Que era da bancada lá do PSB naquele momento, o vereador Cigano, o vereador Jamila, o vereador Valdon Cosme, e são grandes amigos meus, entendeu? Então a gente sabe distinguir a coisa, que é um momento político, da vida pessoal. Então eu convivo muito bem. Eu acho que o vereador... E você é um vereador combativo quando você quer ser. Quero ser. E o que eu falo com você aqui, então eu sempre falo com os caras, nós temos que unir forças, porque Friburgo, mano, olha só. Eu vou dar um exemplo para você. Friburgo passou por uma tragédia em 2011, que foi a maior tragédia climática, talvez, da América Latina, que se fala aqui, que negócio que a cidade ficou destruída. Se você observar, quem reconstruiu Nova Friburgo foi a população de Nova Friburgo. Foi nós, trabalhadores, comerciantes, empresariado, que trouxe a cidade voltar a ser o que é hoje. Lógico, houve alguns apoios aí de governo de Estado, verbos federais, contenções, mas foi nós, friburguenses, que reconstruímos a cidade. Então, eu faço para eles. Então, se nós, friburguenses, reconstruímos a cidade, eu acho que nós, se unirmos mais forças políticas, nós podemos voltar a ser o que os anos dourados que era Nova Friburgo, há 50 anos atrás. Da geração de emprego. Eu dou a você aqui o exemplo. O turismo, por exemplo, Nova Friburgo caiu muito. Caiu muito. O Parque Hoteleiro de Nova Friburgo já foi o segundo maior parque hoteleiro do estado do Rio de Janeiro. Hoje, perto da região dos Lagos. Quantos hotéis se fecharam em Nova Friburgo? Quantas empresas se fecharam em Nova Friburgo aqui? Então, acho que quando você fala conviver com os pares, eu sempre digo, olha, a gente não pode ter divergências aqui, mas Friburgo tem que estar acima das brigas ideológicas partidárias para se construir Nova Friburgo. Você vai falar comigo assim, não, o que você fez? Cara, você tem noção, Modesto? Verba para a saúde, vou reformar o posto de São Geraldo, uma verba para conseguir o deputado Hugo Leal. Eu não moro lá. Consegui verba agora para equipar o posto do Conselheiro Paulino, verba federal. Consegui uma verba federal com o Hugo Leal para equipar o posto em Vargem Alta. Vocês não estão ajudando a cidade? Então, acho que se a gente se unir à classe política, a gente se vive bem. E eu convivo muito bem com eles nesse momento. Você pegar agora, hoje particularmente, eu tenho uma bancada independente. Eu não tenho compromisso com o governo nem com a Câmara, eu tenho compromisso com a minha consciência e com a cidade. É uma coisa que eu falo sempre, eu entendo o embate na Câmara, ele é natural, é da política, mas eu acho um absurdo, como eu já ouvi, com fulano eu não falo. Meu Deus do céu, o vereador não é inimigo do outro. Não é, nacionalmente eu falo. Você, na campanha, é adversário. Isso aí. Mas ali dentro, cada um defende, eu entendo que você tem uma posição, eu quero ser oposição, um direito, quero ser situação, um direito, cada um convive. Agora, eu não consigo me ouvir, eu estou falando, eu já vi isso. Quando você está num cafezinho, tem um vereador, chega o outro sai. Isso é desnecessário, como qualquer coisa na vida. Claro, eu trabalho numa empresa, são muitos colegas meus. Modesto, você é amigo de todos? Não, isso não quer dizer que eu sou amigo de todos. Mas eu não preciso ser inimigo de ninguém, né? Aquele você convida para ir na sua casa, aquele outro você não convida. Mas para o bem comum tem que andar junto. E aí os 21 vereadores têm que entender sempre isso. As disputas partidárias, tudo isso é válido. Agora, não dá para um querer ferrar o outro. Aí eu não consigo entender, não. Isso não é lutar por Nova Friburgo. Eu também acho que não. Eu acho que a gente pode unir força e fazer muito por Nova Friburgo. Eu sempre falei isso, eu venho defendendo essa bandeira
há uns 10 anos, entendeu? E dou exemplo para você, olha só, gente, a FAP poderia não estar funcionando hoje, inclusive uma verba federal. Quantos nós, vereadores aqui, podemos... É diferente, Modéstia, eu chego um deputado para me apoiar, aqui não quer nada para mim não, eu quero que você ajude a minha cidade, me dá tanto de verba. Cada deputado federal tem 15 milhões de verba por ano. Ele não pode botar 1 milhão para Friburgo, você apoiando ele? Então são 21 vereadores, se cada um conseguir 1 milhão, são 21 milhões. 21 milhões. Quanto você faz para Friburgo? Se você fizesse em 4 anos, são 84 milhões. Se você conseguir 20 milhões de vereadores conseguir, então ele é a forma de contribuir para o Friburgo. Então a gente tem que unir forças, não tem que ficar esse embate um contra o outro. E claro, quando conseguir emenda, ser honesto com a cidade. Não é, às vezes, que eu vejo, a gente via casos aí, né? Do camarada diz que conseguiu uma emenda que é impossível de executar. Também não tem. O Modesto, eu desafio hoje aqui, de falar a Anhembi que mais consegue emenda para Friburgo. Realmente sou eu. Hoje fico até essas emendas, tenho conseguido executar as emendas. Porque a emenda é muito complexa. A emenda eu consigo por quê? Primeiro, eu tenho um deputado que faz a emenda, cadastra lá em cima. Eu tenho uma pessoa no RIC que monitora essas emendas, que eu fico em cima toda semana acompanhando. E acompanho no município. E elas têm que ser execuíveis. Tem que ser execuíveis. Você tem que fazer um projeto e ser execuível dela. Seja possível executar. Não adianta trazer uma emenda, mas então, Joaquim, não adianta você cadastrar, pedir a emenda lá e você não tem um gabinete que acompanha ele, faça o projeto e acompanha aqui. Ficar com discurso. No discurso não adianta. Como diz o outro, subir no banquinho para fazer discurso. Não adianta. Vamos falar agora do seu mandato, né? Eu reconheço que eu tenho acompanhado um pouco, muito menos o trabalho dos vereadores, até porque hoje a gente não tem a TV Câmara como já teve no passado, né? Hoje eu acompanho, sabe como é que eu acompanho? Alguns vereadores que postam mensagem, né? Nas redes sociais, aí no Facebook, no YouTube. Então eu realmente já acompanhei melhor a Câmara Municipal que acompanha hoje. Mas queria que você fizesse um balanço do trabalho atual, por exemplo, hoje a gente fala que, você falou que hoje não tem uma ligação muito definida assim, ser governo ou ser oposição. Mas lá a gente tem, por exemplo, um grupo que é firme, eu costumo chamar de grupo dos 5, né? Que é uma oposição muito forte. E tem um outro grupo, alguns são ligados ao governo, outros não são. Como é que você avalia essa legislatura? Você acha que os 21 vereadores vão chegar ano que vem em condições de ir para a rua pedir voto do tipo, nós fizemos um bom trabalho? E eu estou deixando claro, não estou dizendo que o trabalho está sendo bom ou ruim. Modesto, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Eu acho que quando você é bancada de governo, você participar do governo, é legítimo o mandato. Você ser secretária, participar, botar um grupo para participar, fazer um trabalho junto com projetos no executivo, isso é legítimo até da política. Como acho também legítimo também a pessoa seja oposição. O que eu questiono muito, que eu falei a você aqui, eu acho que o que a gente precisa em Friburgo é solução. Eu acho que o radicalismo não leva a lugar nenhum. Só dizer que está ruim não vai levar a lugar nenhum. Esse copo quebrou, está quebrado. É um exemplo que eu recebi de uma pessoa que fui conversar no Rio de Janeiro. Eu saio daqui do Rio de Janeiro de carro, chego no meio da estrada, o carro quebra. Aí tem uma pessoa que me vem reclamando que o carro quebrou. Eu tenho que dar uma solução para chegar ao Rio de Janeiro. Senão ele vai ficar parado lá. Vai reclamando, me ouvindo, não vai solucionar. Então, eu acho que a fiscalização, a reclamação é justa. Agora tem que ajudar a dar solução dos problemas. Isso que é importante. Porque não adianta você reclamar e não dar solução. A gente sabe que o cobertor hoje é pequeno. A questão da saúde, por exemplo, tem falha na gestão, questão de gestão, concordo plenamente. Mas também é questão de recurso. Você precisa também para agilizar a saúde na Friburgo. Então não adianta só criticar, falar, tem que dar solução. Como é que faz para ajudar a construir isso? Eu acho que você pode criticar, você pode fazer, mas você tem que ajudar a construir. E quando é governo também, eu acho que você não tem que se botar uma venda nos olhos, tem que ter autocrítica também e fazer crítica ao governo. Porque muitas vezes é crítica, você acaba ajudando quem é ligado ao governo a acertar a gestão dele. Eu me lembro quando, no governo passado, quando enviou-se um projeto da reforma administrativa da prefeitura, eu falava, olha só, essa reforma aqui vai emperrar a administração pública. Porque quem entende de administração pública sabe que está errado. A tendência da administração pública é você descentralizar, não centralizar. Então, a última reforma que houve da administração pública, eles centralizaram. O que eles centralizaram? Extinguiram a Fundação Municipal de Saúde. Foi um grande erro não ter autonomia, porque você sabe que a saúde, por exemplo, é uma coisa muito dinâmica. A vida é dinâmica. Como a gente acha que a lei da licitação hoje também não é compatível mais com a saúde de hoje, a gestão da saúde de hoje. Então,
Então, a reforma administrativa foi errada. E eu falo, olha só, essa reforma está errada, mas a gestão que vocês querem é essa, eu vou até votar, mas tem que descentralizar. A Fundação Municipal de Saúde, a Autarquia Municipal de Trânsito acabaram com ela. Quer dizer, então você centralizou e você emperrou mais a máquina administrativa ainda. Então, eu falo assim, então, muitas das vezes, não é o radicalismo, nem o você ser sectarista, você tem que ter uma posição mais independente. E eu, particularmente hoje, tomei uma posição independente. É bom, estou junto, não é? Vou criticar, mas também não vou radicalizar. Você falou duas coisas aí, eu já tive a oportunidade de até falar com ele isso, até porque eu tenho uma relação muito boa com o Rogério, mas foram duas medidas desastradas. Foi desastrada. A Fundação Municipal de Saúde, hoje você vê, eu chamo essa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana de Dorminhoca, e eu até entendo que eles têm lá a dificuldade dele, que a Altran tinha muito mais agilidade que eles não têm. E a Fundação Municipal de Saúde, pela sua complexidade, era muito... Hoje você pode fazer uma licitação, às vezes, de um... Para mim, tem um problema sério na licitação da prefeitura, eu não sei o que é, porque eles não conseguem licitar direito lá as coisas lá, mas penso que foram dois tiros no pé. Também acho. Acabar com a Fundação Municipal de Saúde e acabar com a... E administrativo, nós criticamos. Agora, isso é possível voltar, né? Pô, a gente tem que voltar de imediato. Isso é possível voltar. É o prefeito Renato Bravo entender que se foi... A vida a gente tem que ter essa capacidade de experimentar e se chegar à conclusão que não deu certo, voltar. Não é vergonha voltar, não. Também acho que não. Não é vergonha, não. Eu questionei isso no momento ali, mas... Então eu penso assim, não é nada demais. Eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer alguma coisa que não deu certo. A gente acha que fez, não pode voltar atrás. Pode sim. Pode sim. Bem, vamos para um rápido intervalo. O Marcolino já esteve aqui me avisando. Daqui a pouquinho nós continuaremos essa conversa, já no último bloco, com o Nami Nassif. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estão retornando, conversando com Nassif. Agora vamos falar um pouquinho da avaliação do governo Renato Bravo, que já está aí caminhando para o 3º ano. Como é que você avalia o mandato dele, que você acredita que tenha pontos positivos, pontos negativos? Como é que você avalia, hein? Modesto, na verdade a gente tem que dizer que administrar também não é fácil. Vamos dizer que vai ser o Salvador, quem assumir vai ser o Salvador da Prata, que não é. Isso é um fato, vou deixar bem claro aqui. Vamos dizer também que quando ele pegou uma prefeitura, não pegou também uma prefeitura totalmente com recurso. Havia alguns débitos fiscais também, havia um certo endividamento da prefeitura e uma coisa. Agora, eu acho que deixou muito a desejar em certos setores. Eu acho que o Renato, foi o que eu falei aqui, ele não entrou com um plano de governo para ser executado. Então, as coisas correram meio frouxas. Ele não tinha um grupo para administrar, ele pegou grupos de pessoas que já também em segmento anteriores, que já não deram certo na gestão e colocou no governo dele. E eu acho que que eu falei aqui, quando você ganha uma eleição, você tem que botar, quando eu estou um candidato novo, você quer gente nova com projetos novos. Entendeu? Então, eu acho que ele, algumas falhas tem, e um ponto positivo que eu digo com ele aqui, eu tenho que agradecer ele, tem sido coisa, que todas as verbas federais que eu tenho obtido, as verbas federais com emendas parlamentares, eu tenho executado as emendas. Estou conseguindo executar as emendas que eu não consegui em governo nenhum, ele tem conseguido. Todas as emendas têm sido executadas. Entendeu? Você tem noção aqui, eu posso falar com você aqui, entre saúde e outras atividades, eu tenho mais de 10, 12 milhões investidos só do deputado Guilherme Friburgo.
eu consegui executar com o Renato Bravo, coisa que o governo não conseguiu passar para essas emendas. Então, eu acho esse lado positivo, eu vejo nele. A impressão que me deixou, eu não sei até que ponto o Renato estava imaginando que ganharia essa eleição. Estava preparado sem um plano de governo, sem grupo político. Para mim, eu acho que ele... Não sei se ele realmente estava acreditando que ganharia a eleição e, de repente, ela caiu em cima dele e ele não estava preparado com um grupo para isso. Quer ver um exemplo? Se fala da saúde hoje. A saúde é problemática desde o meu primeiro mandato. A verdade é que ela é desde o SUS. Paulo Azevedo, vem de lá. A verdade, a ideia do SUS é uma ideia muito bonita na teoria. Mas eu gostaria que você me apresentasse qual é a cidade brasileira que você pode falar assim, a saúde é exemplar. Vou dar um exemplo para você aqui. Meu primeiro mandato, vereador, houve intervenção federal na saúde de Friburgo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Quem resolveu na Câmara, eu era um vereador de oposição à saúde, quem elaborou, quem relatou do projeto para resolver fui eu. A saúde está acima de qualquer momento da política. Quem resolveu fui eu. Era Jamila, todo mundo, eu resolvi. O governo Rogério Cabral, por exemplo, nós passamos 4 anos sendo CPI com relação à saúde. E eu sempre disse o seguinte, vou falar com vocês aqui, CPI não resolve o problema da saúde, ela aponta as falhas para correção. A CPI lá, o governo Rogério Cabral, melhorou o que é saúde. Pelo contrário, muitas vezes ela pode atrapalhar o funcionamento da saúde, inibir os fornecedores. Então, cara, eu falo assim, então, são problemas crônicos. É crônico. E eu acho, Modéstia, você me desculpe, que certos setores da saúde têm que ser terceirizados. Esse é o meu ponto de vista. Eu dei exemplo a vocês aqui. O São Lucas hoje faz cirurgia cardíaca, é referência no Brasil. O sistema de nefrologia é terceirizado, é referência. A UPA é terceirizada, tem um atendimento melhor que o hospital. É muito bonito esse discurso, né? Saúde pública, um direito de todos. Mas vamos terceirizar. Mas não adianta, porque o cobertor sempre vai ser curto. Nós estamos vivendo mais, a demanda é maior, e a ideia do SUS em 88 na Constituição foi muito bonita, mas esqueceram de uma coisa. Não adianta você dar direitos se você não tem como garantir esses direitos. É muito bonito, né? Verdade. O idoso a partir de 60 anos vai pagar onde? Mas alguém vai pagar. Alguém vai pagar por ele, já falei isso. Então vai pagar. Então é muito bonito. Isso aí é até um discurso, né, socialista, né, da ideia de que se tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Não, vamos falar agora, já estamos aí nos últimos 10 minutos, vamos falar de futuro, né? Você está afiliado em que partido atualmente? Modéstia, vou te contar rapidamente a minha história, muito pequena. Eu estou no PHS, mas eu tenho a portabilidade. Você tem o quê? Portabilidade. Somos os vereadores que têm portabilidade nesse estado afora. Eu estava em determinado partido, antes das eleições, e ia para outro partido, deu um problema a nível nacional, tal, que eu sempre sigo o Hugo Leal, né? O partido, a gente caminha no mesmo partido. E no final, tive que procurar um partido para concorrer pelo PHS. Mas quando eu fui concorrer ao PHS, então Sandro Márcio, que era presidente regional, eu disse a ele, eu vou concorrer aqui, mas é uma coisa temporária, estão me prestando a legenda para concorrer, que eu estou sem partido, mas foi um acordo que eu poderia sair para qualquer partido que eu quisesse. Então eu estou no PHS, me elegi pelo PHS, continuei no PHS, né, até por ter saído de imediato, eu fiquei, ia ficar um ano e meio, né, depois tinha cardioforria, mas houve uma intervenção nacional na estadual, tiraram o Sandro Márcio estadual, então eu fiquei sem essa cardioforria. Tem um prazo para ele sair, né? Aquela que se fala janela para sair. Janela de saída. Mas eu estou caminhando para o PSD. PSD. O Hugo, agora o PSD, já nos entregaram o PSD, inclusive o presidente é Chiquinho, está aqui, o presidente do PSD. Nós temos um grupo formado aqui em política, aqui, nós estamos fazendo um projeto para o Friburgo, com várias pessoas participando desse projeto. Não é para disputar a eleição, é um projeto para Friburgo, então a gente está buscando candidatos também, fazer um plano de governo, estudar um plano de governo para Friburgo, nós queremos para Friburgo, né, ouvindo todo mundo. E nesse plano de governo, vamos procurar um nome para se disputar as eleições em relação a isso. Você acredita que você possa ser esse nome? Por que você pretende fazer? Eu não tenho essa pretensão. De ser candidato a prefeito, não? Não tenho essa pretensão. Acho que tem que fazer. Eu faço parte de um grupo, esse grupo vai decidir dentro de um projeto o que nós queremos. Não tenho essa pretensão. Você pretende voltar a vereador? Vereador, eu acho que eu posso ajudar a Friburgo muito mais com o meu mandato. Eu tenho uma missão a cumprir ainda com essas instituições que eu falei, que eu quero cumprir com elas. Já é estruturado, eu posso dar muita saúde com essas verbas contadas que eu tenho em Brasília. Você pode pensar o seguinte, eu sempre pensei, o vereador é um mandato que tem poucos poderes, mas ele pode usar o poder de fazer o bem, porque na classe política parece que é um relacionamento de confraternização. Se eu chegar no caminho de um deputado lá conversar com ele me recebe. O vereador de Friburgo, ele recebe, tem essa deferência um com o outro. Então você consegue com o mandato fazer muitas coisas, eu quero fazer para o Friburgo. Agora essa pretensão de prefeito, eu não penso isso agora,
Pode ser até que aconteça. Eu tenho um amigo meu que é vice-governador, a gente não esperava que ele fosse. Entendeu? Aconteceu, entendeu? Mas não penso, eu penso ainda continuar o mandato. Onde você está sentado aí, em maio de 2018, teve sentado aí o Wilson Witts, o pessoal me perguntou, Modesto, o que esse homem veio fazer aí? Ele não vai ganhar, ele não ganha nem para vereador, o camarada é o governador. Então, na política, eu falo sempre que política é a arte do impossível. Mas eu acho que a gente participa de um grupo, fazer um projeto político para Friburgo. Agora, não, a gente está... Você, quando eu estou falando, você tem uma experiência longa nisso, porque não só como político, mas também como profissional lidando com político. Como é que você viu esse quadro de ser a vizinha? Em outras épocas, um ano antes, a gente costumava dizer, né? Tem fulano, tem Beltrano, tem Joaquim, tem Pedro, e hoje, hein? Modesto, eu vou dizer uma coisa pra você. Pega as últimas eleições, quem veio liderando as eleições. A gente vê lá, o Heródoto veio, ninguém quis que fosse ser prefeito de Friburgo, o velhinho veio, jantou, um adversário que estava... Foi a maior votação até hoje que da história de Friburgo. Veio lá, Saudade não quer ganhar a eleição, o Rogério veio ganhando as eleições. Vinha Angola, achando que era o Globo, veio Renato por fora das eleições. Então a gente acredita que pode aparecer alguém, mas eu acredito, Modesto, que as pessoas agora estão mais cautelosas. Vão querer ouvir quem está junto e quem não quer fazer para o Friburgo. Não pode votar em qualquer pessoa. É o que eu falei a você que tem que planejar. Você não planeja a sua vida particular, o seu negócio, tem que planejar, tem um plano de governo, registrar. O que não vão fazer na saúde? A saúde precisa disso. Cara, e você, queira ou bem, ninguém vai conseguir governar agradando a todos. Não, nem tem que agradar alguém para dar solução do problema. Friburgo hoje, eu falo assim, se eu fosse prefeito de Friburgo, eu falei essa semana no Rio de Janeiro, eu ia ter vários inimigos, porque eu não ia poder atender meus amigos e eu ia dar um jeito na cidade. Você tem que criar aresta com alguém para essa cidade. Chega num ponto, mano, você vai ter que tomar atitudes, às vezes, fortes contra o interesse de alguém para acertar a cidade. Nem dentro da família a gente agrada a todo mundo, né? Então tem que fazer. E você quer um caminho para desagradar a todos, tenta agradar a todos. Tem que fazer. E você, depois, quando as pessoas entenderem, ver a melhora da gestão, qualidade de vida da cidade, nunca vai entender, você vai ganhar as eleições, vai fazer assim, governar por população, não por grupo político. Mas você vê algum nome que... Nós temos alguns nomes, nós estamos pensando, nosso grupo já tem alguns nomes, sondando alguns nomes que podem ser candidatos a prefeitos. Estão se conversando ainda. Eu vou ser sincero, eu vou conversar que a minha bolinha de cristal de um nome possível, nas eleições anteriores, eu me atrevi a fazer um bolão e indicar 5 nomes. Hoje eu não consigo indicar, eu acho que se eu indicar 15, capaz de errar os 15. Enfim, o que eu já posso dizer a você é o seguinte, muitos já falaram comigo que são candidatos, né? Agora, se serão ou não, não sei, né? Mas, aqui mesmo alguns já sentaram aí e falaram que são candidatos. Vamos ver se serão ou não. Eu falo assim, eu acho que quem for disputar a eleição não é um nome, é um projeto político, vai ter um nome cabeçando com um grupo político, um projeto político para Nova Friburgo. Eu preferia que fosse assim. Mas tem que ser assim. Eu preferia que fosse assim. Tem que ser assim. Eu preferia que fosse um grupo que dissesse, nós viemos aqui para fazer isso. Nosso plano de governo é esse aqui, ó. Porque ninguém faz, não existe a história do Salvador da Pátria, nem do eu sozinho, né? Isso é bobagem, plano né? de governo. Bem, estamos aí chegando ao final. Rapidamente, em 1 minuto, o que você me diz dessa novidade chamada fim de coligações? Modesto, você, na verdade, antecipou as convenções, né, que aconteceriam lá no período eleitoral, que era em junho. Porque o que aconteceria? Você fazia 2, 3 partidos, deixava 4, 5 candidatos aqui, você unificava, depois fazia a coligação proporcional e faria uma chapa. E eu, particularmente, sempre tive uma dobradinha com era o PPS e o Alexandre Cruz. Até as eleições concorrem juntos, era casadinho, a gente fazia a nomeação lá, a gente unia. Agora vai ter que antecipar. Então, eu acho que tem que se preparar, ser um negócio mais profissional. Eu acho que poucos partidos vão ter, porque você pega hoje a questão também, quem passou a cláusula de desempenho também, você tem a questão do tempo de televisão. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que escolher os partidos que têm tempo de televisão, certo? Que é fundo partidário para financiamento de campanha, né? E tempo de televisão também. E ver quem consegue fazer as nominatas, para se montar um grupo político ali dentro, em cima de um projeto político. É uma experiência nova, né? Que nova. Tem. Não, agora, isso aí, se você pegar os vereadores, as eleições municipais, têm se servido de cobaia, né? Tubo de ensaio para as federais. Eu sei disso, Nós pegamos aqui uma eleição, nós tínhamos 90 dias de campanha, nós temos 30 dias praticamente de campanha hoje, reduzir a campanha. Eles podem mudar isso na frente já. Aí então eles vão botar agora, vamos fazer essa coligação, ver o que vai acontecer aqui, se dá solução para lá. Então, quer dizer, a gente serve como um tubo de ensaio deles ali, para saber na federal. A impressão que eu tenho é que não serão muitos partidos que conseguirão o quociente eleitoral Modesto, olha só, você tem que pensar o seguinte, você tem que concorrer num partido e não tem televisão. Por quê? Quais partidos hoje têm tempo de televisão disponível aí? É o primeiro ponto. Segundo ponto,
você tem que ter um partido que você consiga fazer a nominata, certo? Terceiro ponto, você tem que ter um partido que você tem um mínimo recurso para investir na senão campanha. Não adianta. Não vai dar para fazer mais. Bem, estamos chegando ao final aí. Eu quero agradecer o Marconinho, que está hoje trabalhando sozinho. Marconinho, obrigado pelo carinho. Chiquinho, grande Chiquinho, você é uma referência positiva na nossa cidade. Nami, Telinha, para sua despedida. Muito obrigado, Modesto, mais uma vez aqui. Telespectadores aqui do Pensando Nova Friburgo. É um prazer estar mais uma vez aqui prestando conta do nosso mandato, expondo nossos pensamentos para o Nova Friburgo. É muito importante isso. Eu acho que quem está na vida pública tem que ser observado pela população, saber o que está fazendo e ter uma causa. Essa causa nós temos que ter, porque senão o Friburgo não vai para frente e nenhum político consegue se manter no mandato. Então, eu quero agradecer também toda a equipe aqui da TV Zoom, pela sua receptividade aqui, meu amigo Chiquinho está com a gente aqui. E muito obrigado, Modesto, e aguardo mais uma vez que eu puder ser convidado, estarei aqui. Tá, eu agradeço o seu carinho, agradeço por estar do outro lado da telinha. Eu vou falar uma frase hoje, quem disse essa frase foi um poeta e crítico norte-americano que viveu lá entre os séculos XIX e XX, George Edward Woodberry. Eu vou falar por causa do que eu ouvi de uma pessoa muito querida, por sinal, mas eu não concordo com ele. Ele disse, Nova Friburgo, a gente não adianta tentar, não sei o quê, as coisas estão tudo ruins. Eu disse a ele o seguinte, isso não resolve. Então, vou deixar essa frase para você, meu querido amigo, mas serve para muita gente. A derrota não é o pior dos fracassos. A derrota não é o pior dos fracassos. Não ter tentado é o verdadeiro fracasso. O fracasso é não tentar. Se a nossa cidade está com dificuldade, vamos tentar melhorá-la. Nós vivemos aqui, vamos fazer o quê? Então, meu querido amigo, estou lhe dizendo isso para você. A derrota não é o pior dos fracassos. Não ter tentado é o verdadeiro fracasso. Temos que tentar sempre. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.